Olá, meu nome é Ana Ribeiro e eu estou aqui para analisar o artigo de vítimas que são culpadas pela violência policial até que se prove ao contrário, de Leonardo Sakamoto. Essa análise, esse artigo, vem como tema de a violência policial, que entre os fatos que vem ocorrendo é a tentativa dos policiais em geral de agredir os culpados, sendo assim raramente investigados, ou seja, crimes inocentes. Agora eu vou falar sobre a estrutura do artigo. Característica do artigo de opinião. O artigo de opinião caracteriza-se como um gênero textual em que seus argumentos possuem condições de fazer com que o interlocutor acredite que você realmente tem razão no que diz. Deve obedecer a linguagem padrão, ou seja, nada de coloquialismo, a menos que seja em favor do seu projeto de texto. É um texto que apresenta argumentos sobre o assunto abordado, portanto, o escritor, além de expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo através de informações coerentes e admissíveis. Agora eu falo sobre a estrutura do texto do artigo de opinião do colunista Sakamoto. O título do artigo é Vítimas são culpadas pela violência policial até que se prove o contrário. Ele é dividido em 8 parágrafos em forma de entrevista com Átila Roque e Maria Laura Canineu. O artigo de opinião é dividido em 3 elementos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução também pode ser chamada de parágrafo introdutório. O conceito dela são os elementos principais da ideia a ser tratado são evidenciados. Ele fala mais sobre o assunto a ser tratado. Nesse caso desse artigo de opinião, existe mais de um parágrafo introdutório, no quadro 4, como vou mostrar a seguir. Nesses 4 parágrafos introdutórios, ele vai falar mais sobre o assunto, dar exemplos, notícias de jornais, Diário do Filho da União. E nesse último, aqui no 4º introdutório, fala sobre as entrevistadas, que é o Átila Roque e a Laura Canineu. A segunda parte do artigo de opinião é o desenvolvimento. No desenvolvimento são expostos argumentos em defesa de um ponto de vista a ser defendido. É onde o autor vai dar o seu ponto de vista sobre o assunto. Aqui ele vai entrevistar, que no caso é como se fosse uma forma de entrevista, ele está entrevistando a Átila e fazendo perguntas. Nesse caso aqui, como é resistência à polícia ou violência policial. E ela vai dar a sua opinião aqui, sendo a favor ou não. Aqui é a mesma coisa, vai dar a opinião dela sobre a pergunta, porque a polícia não mata tanto. E aqui, a mesma coisa também. Para dar mais veracidade ao artigo, são usados argumentos de autoridade, que pode ser especialista no assunto, dados de instituições de pesquisa, líder político, enfim, uma autoridade no assunto abordado. Nesse artigo, por exemplo, é usado o Átila Roque, que é diretor da Anistia Internacional do Brasil, e a Maria Laura Canineu, que faz parte de uma organização, é diretora de uma organização internacional não governamental que defende e realiza pesquisas sobre os direitos humanos. E a última parte da estrutura do artigo de opinião é a conclusão, na qual ocorre o fechamento de todas as ideias abordadas ao longo do discurso, onde ele conclui o assunto e dá uma ideia de solução. Olá, eu sou Ana Carolina Oliveira e eu vou analisar a introdução do artigo de opinião de Leonardo Sakamoto, que se chama Vítimas são culpadas pela violência policial até que se prove o contrário. No primeiro parágrafo da introdução, ele traz uma contextualização, onde ele diz uma noção que ele tem sobre as mortes causadas pelos policiais. Na maioria dos casos, eles saem impunes e os inocentes que morrem acabam caindo no esquecimento. No segundo parágrafo, ele traz um fato, que é quando ele diz que o Diário Oficial da União publicou uma resolução da Polícia Federal e da Polícia Civil, onde os registros de resistência e resistência seguida de morte são trocados por lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial ou homicídio pela mesma causa. Mas essa troca foi vista pelos órgãos de direitos humanos
conceito do meia dúzia, que é a expressão que eles usam, que significa que a troca foi inútil. É como se trocasse pela mesma coisa, não alterou em nada. Aí, é isso. Bom dia, meu nome é Luísa Alves e hoje eu vou fazer uma análise do desenvolvimento do texto de Sakamoto, Vítimas são culpadas pela violência policial até que se prove o contrário. Então, em tal parte do texto, no desenvolvimento, Sakamoto relata um debate que ele fez com Attila Roque e Maria Laura, que são duas autoridades muito importantes no assunto, como fala o texto. Então, a primeira pergunta de tal entrevista, debate, é: resistência à polícia ou violência policial? Que fala da parte de que as pessoas querem muito levar as coisas para o lado da violência. Olha, a investigação policial sobre um homicídio causado por um agente público deve desvendar o que aconteceu e não procurar uma relação da vítima com algum crime para justificar a morte. Então, essa parte basicamente quer dizer que se alguma vítima sofreu alguma coisa da parte de um agente público, um policial, isso não deve ser ignorado. A gente não deve procurar um motivo para essa vítima ter sofrido tal abuso, para essa vítima ter morrido ou para ela ter sofrido tal violência. A gente deve procurar o erro que está acontecendo, que no caso não é com a vítima, mas sim com o agente público. Maria Laura Canineu afirma: vítimas são culpadas pela violência policial até que se prove o contrário. Muitas pessoas vão pensar que ela está defendendo os policiais, o que não é o caso. De acordo com a minha análise, eu percebi que o que ela quis dizer é que, hoje em dia, os policiais têm muitos recursos e quando eles cometem alguma violência ou quando eles passam os limites, eles escondem evidências, jogam a culpa para cima de outras pessoas e acaba que fica feio para as vítimas. E as pessoas na sociedade hoje em dia lidam com esse problema de uma forma errada, ignoram esse problema e deixam isso se multiplicar. As pessoas não têm vontade de investigar porque elas confiam no policial. Então as pessoas que são vítimas de tais abusos policiais vão continuar sendo culpadas até que consiga se provar que a polícia também pode ter culpa. Então a Attila Roque entra e lembra que não estamos falando de qualquer homicídio, mas de uma morte nas mãos de um agente do Estado que detém o monopólio da força. E, portanto, não pode restar nenhuma dúvida que o uso da força letal foi o último recurso. Isso é muito interessante que ela disse, porque hoje em dia, quando se fala que um policial matou alguém, que um policial violentou alguém, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensam é: não, foi a única opção dele, a vítima buscou, a vítima devia estar fazendo alguma coisa de errado, mas a vítima foi envolvida com isso, com aquilo. E não é bem assim. Muitas vezes os policiais estão sim errados e as pessoas ignoram isso. As pessoas ignoram isso. Isso vem acontecendo faz muito tempo. As pessoas querem acreditar que só porque é um agente do Estado foi a única opção dele e acaba desvalorizando a opinião e a voz da pessoa que foi violentada, abusada ou morta. Então, retomando isso, que o policial só pode tomar medidas quando a vítima provoca, fizeram outra pergunta: por que a polícia mata tanto? Então, na opinião de Attila Roque, a pergunta não é apenas por que a polícia mata tanto, mas também por que a sociedade deixa que a polícia mate tanto. Essa é uma verdade que está muito presente. A gente fala muito, mas a gente não para pensar por que a gente sabe que a polícia anda cometendo tais barbaridades, tais absurdos, anda matando, fazendo coisas injustas e a gente deixa isso simplesmente passar. A gente só comenta e nunca quer fazer nada a respeito. É um assunto muito delicado que a gente anda vendo em muitos jornais, revistas e mesmo assim a gente não dá a atenção que merece. E aí puxa para essa outra opinião. Por que nossa sociedade permite que algumas vidas sejam vistas como descartáveis?
Isso é uma verdade que está muito entre a nossa população, entre o povo brasileiro. Nós pegamos algumas pessoas e a gente simplesmente não vê o lado delas porque a gente acha que elas não são pessoas dignas de serem ouvidas. Porque as pessoas pobres, porque as pessoas escuras, porque essas pessoas não merecem a nossa atenção, porque elas são pessoas envolvidas com coisas erradas. E a gente sempre leva para esse lado e a gente acaba ignorando isso, ignorando o que está acontecendo com elas. A gente quer sempre achar que são pessoas, justamente como diz no texto, são pessoas descartáveis, o que não é a situação. Para Maria Laura, a impunidade da violência policial cria uma carta branca para matar no Brasil. Muitas vezes, isso leva a uma matança e a um índice de violência bem maior. Muitas vezes a gente vê na TV passando casos de policiais matando pessoas e a gente simplesmente fala no momento, mas dias depois a gente nem sabe o que aconteceu, nem procura saber, porque para a sociedade isso não é interessante, porque na maior parte das vezes as pessoas atingidas são pessoas de classes baixas, então a sociedade não quer saber, então a sociedade apenas deixa isso passar como se não fosse nada, e muitas vezes isso aumenta de fato a violência. Por que o Estado mata tantos jovens negros e pobres? Segundo Átila, nossa sociedade se construiu negando 2 de seus elementos fundadores. E mesmo assim, a gente não consegue, o país não consegue dizer não para esse preconceito. Nosso país, o Brasil, é um país racista, é um país violento, e mesmo assim, ele não quer enxergar isso, ele não quer chegar no espelho, ele prefere, como diz no texto, olhar para o lado e procurar o problema de outros países, da sociedade de outros países, para poder justificar o que está acontecendo até mesmo às vezes dentro do nosso. E essa negação fez com que olhássemos para o outro lado, dificultando a resolução dos problemas. Então, quanto mais a gente não olhar para os nossos problemas, quanto mais a gente olhar para o problema dos outros países e ignorar o que está acontecendo aqui dentro, ignorar esses casos, essas coisas de violência com a polícia, que são pessoas que servem o nosso governo, o nosso Estado, que deviam ser pessoas de confiança, a gente apenas ignora isso, e isso só está fazendo o nosso país declinar, o índice de violência maior, só está fazendo esse tipo de coisa ficar cada vez mais grave. Para Maria Laura, a polícia é treinada para combater o criminoso e não para proteger a população. E isso é muito errado. Hoje é isso que a maioria dos policiais botam na cabeça, que eles têm que matar, que eles têm que ir atrás de bandido, que isso, que aquilo, e não é bem assim. A maior intenção deles tem que ser sempre estar protegendo a sociedade do mal. Se alguém for e cometer alguma coisa contra alguém, aí eles entram em ação. Mas não, hoje em dia eles já fuzilam pessoas por serem negras, eles violentam pessoas em manifestações, muitas vezes manifestações pacíficas, e a gente simplesmente ignora, a gente simplesmente acha normal porque é a polícia, mas não é normal. Esse medo, infelizmente, não ajudou a melhorar os índices de segurança pública ou mesmo nossa sensação de segurança. O que diz esse modelo? Esse modelo que está sendo constituído na polícia e esse medo que a gente tem da violência não está ajudando a gente a crescer. A gente tem que abrir o pensamento e principalmente para essa questão de bandido bom é bandido morto. Não, é justamente contra isso que o texto quer falar. Bandido bom não é bandido morto. A gente tem que achar uma outra solução para lidar com as coisas. A violência não é a resposta e a violência não é a solução. E é basicamente isso que eu acho que querendo passar no texto. Que esse pensamento dos policiais de querer combater o crime só, não proteger a sociedade, não está fazendo a gente crescer, não está fazendo o índice de segurança crescer. Átila afirma que o poder público encara a questão como guerra. Ambos concordam que o Ministério Público, que tem o mandado judicial para fazer o controle externo da polícia, deveria exercer um papel mais atuante. Ou seja, o Ministério Público deveria tomar mais providências para garantir a nossa segurança em sociedade. Mas ele não faz isso de uma forma que esteja funcionando. Então, esse foi o desenvolvimento e ainda falta a conclusão, que vai ser feita pela jornalista Ana Carolina. Até mais. Bom, a conclusão desse artigo se inicia com a retomada da frase que diz que bandido bom é bandido morto, na pergunta que diz: qual o passar diferente do bandido bom e bandido morto?
As duas autoridades que o autor convidou para falar sobre o assunto, a primeira, que é a Átila, ela disse que é tudo uma questão de manipulação do medo e que ela, na verdade, ela faz uma recomendação para que as pessoas evitem combater violência com violência. Por mais que elas sofram com a perda de alguém por culpa da polícia, a melhor forma de melhorar isso seria todo mundo se ajudar em forma de solidariedade e todo mundo se ajudar para que a sociedade possa melhorar e evoluir, em vez de ficar combatendo violência com violência. A Maria Laura diz que apesar de que muitas pessoas podem pensar, ou não, os órgãos de direitos humanos não tentam favorecer os bandidos, e sim a sociedade como um todo. E depois ela acrescentou que acredita que grande parte da sociedade discorda dessa frase, de que bandido bom é bandido morto. Porque, na verdade, todo mundo só quer que a polícia exerça a sua função e traga segurança e respeito ao cidadão. Olá, estamos aqui com a repórter, jornalista e atriz Catarina Belém, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dela com a violência policial. Então, Catarina, fale um pouco de você. Assim, eu sou já participei de novelas, sou uma atriz bem conceituada, só que faz tempo que eu não me dedico a essa profissão e hoje eu procuro fazer reportagens, documentários, eu estou mais na área de escritora e de jornalista, assim, sabe? Sou bem experiente na área e posso falar o assunto bastante amplo sobre política, economia, saúde, eu tenho, assim, um amplo conhecimento sobre o assunto. Muito interessante ouvir sobre a sua experiência, mas vamos tratar de um assunto um pouco mais delicado agora, porque esse assunto, na verdade, é a violência policial. Você andou fazendo alguns documentários, algumas pesquisas, e eu gostaria de saber um pouco mais de como foi esse trabalho. Sim, eu tenho um grande apreço, vamos dizer assim, por esse assunto, porque eu acho que dá para falar sobre várias coisas dentro desse assunto. Porque existem várias situações em que jovens que estão se manifestando, prestando sua opinião e indo para as ruas para falar o que pensam da situação que vivem, né, no país, e eles simplesmente são agredidos por policiais que acham que porque estão, vamos dizer, executando a sua profissão, estão ali na rua defendendo a cidade, eles acham que estão no direito de simplesmente agredir os jovens que estão ali somente apenas, expondo sua opinião sobre assuntos políticos, econômicos e que eles não têm outro jeito de expor sua opinião e eles vão para as ruas para falar sobre sua opinião no geral, entendeu? Eu vi no noticiário que uma repórter foi agredida por policiais. Você podia falar um pouquinho sobre o que você acha disso ou se você acabou vendo alguns riscos na sua profissão? Sim, ocorreram algumas situações comigo que eu fui, vamos dizer, a paisana. Eu não fui como repórter nem nada do gênero, fui apenas para documentar o que estava acontecendo e tal. Não quis aparecer porque eu fui agredida por policiais e eles meio que tentaram ocultar e eu não levei adiante porque eu achei que era desnecessário. Concluindo a entrevista, você poderia expor alguns dos seus argumentos sobre essa questão da violência policial? Posso. Eu quero alertar os jovens que não deixem de ir para as ruas nem expor sua opinião devido a policiais que usam a agressão ou o poder de ser policial para agredir os jovens ou então apenas pegarem jovens na rua e agredirem, esconderem evidências para que nada aconteça depois, entendeu? Obrigada, foi muito interessante visitar sua casa, conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho. Muito obrigada. E ficamos por aqui.